Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que me foi solicitado por uma pessoa que está acompanhando o canal, que também é meu amigo há muitos anos. Fala um pouco sobre o trabalho e sobre como é que a gente trabalha com paixão, né? Um pouco sobre vocação. E eu tive pensando todos esses dias, depois que me pediram para falar sobre isso, e eu cheguei à conclusão de que existem duas formas para a gente enxergar o trabalho. E essas duas formas encontram boas ilustrações na literatura, né? A primeira forma de ver o trabalho está bem ilustrada pelo mito de Sísifo, né? Então você vê o trabalho como uma punição, uma coisa que te é imposta porque você precisa ganhar o seu pão de cada dia e muito sem sentido, né? Então você sobe todo dia lá com aquela... O Sísifo subia carregando aquela pedra até em cima. Quando chegava em cima, todo o seu trabalho era em vão, a pedra era jogada de volta e ele tinha começado tudo de novo no outro dia. Essa é uma forma de ver o trabalho muito dolorosa, né? Porque todo o seu esforço gira em torno de se ganhar dinheiro. E embora todos nós precisemos de dinheiro, porque nós precisamos nos sustentar, isso parece pouco para dar um real significado àquilo que a gente faz. E acaba que a gente está sempre frustrado, infeliz, muito mais cansado do que estaria se a gente estivesse gostando daquilo que a gente está fazendo. E assim, vivendo uma sequência de dias que não contribuem em nada para escrever uma história de vida que nos satisfaça, que nos dê uma dignidade, uma honra naquilo que a gente faz. Eu diria que a maior parte das pessoas enxerga o trabalho dessa forma. E não só o trabalho que gera uma renda, mas, por exemplo, os estudos também. Eu vejo isso muito nos meus alunos, né? Em alguns, eu dou aula para adolescentes. Então, a escola, que é o trabalho da criança e do adolescente, é vista como um peso, um castigo. Ele tem que fazer as tarefas, ele tem que ler os livros, ele tem que ouvir a aula, como se aquilo fosse uma punição, de fato, né? E acaba que isso não redunda em nada de útil. Então, se você é uma pessoa que vê o seu trabalho, seja ele um trabalho no sentido de se sustentar, como de estudo, como uma penalidade, você precisa rever a forma como você está no mundo, como você está vivendo sua vida, né? A gente traz essa ideia muito da escravidão, né? De que trabalho é um castigo, de que qualquer coisa que você vá fazer que não seja entretenimento, diversão, prazer, hedonismo, te machuca, dói, né? Como se você fosse punido por aquilo que você precisa fazer. Então essa é a primeira forma com que a gente vê o trabalho. Infelizmente a maior parte das pessoas foca os seus esforços dessa maneira. Outra forma de se ver o trabalho é a que está ilustrado pelo livro Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Tá? Esse é um dos meus livros favoritos, eu super recomendo. Essa edição da Kozak aqui acho que não existe mais, mas existem muitas outras. E ele faz parte da trilogia ali do Victor Hugo, a trilogia principal, né, que envolve também Os Miseráveis. E eu acho que a história do Gilliard, que é o protagonista, ela dá um grande ensinamento em vários aspectos, né? Mas eu acho que um dos principais, pelo menos na minha leitura, foi essa conceituação do trabalho com um significado. Então ele pega uma tarefa hercúlea, que todos veem como impossível, e ele se dispõe a fazer isso sozinho, em troca de algo que ele deseja muito ter, né? Não vou contar para não dar spoiler, eu quero que vocês leiam. Mas ele tem esse propósito e a partir disso ele recheia o trabalho dele e os esforços que ele vai fazer ali, que são grandes, ele corre risco de vida, é um trabalho perigoso, ele passa ali muito tempo fazendo aquilo com toda a garra, toda a determinação, porque ele sabe que lá no fim, algo que ele deseja muito, que ele anseia, que ele ama, vai acontecer, né? Então, no processo, outras coisas acontecem e o final do livro é surpreendente. E o que se percebe, o que ficou para mim foi o seguinte, que todo esse trabalho que tinha um sentido mais profundo, um sentido legítimo, um significado importante de fato para a essência dele, para a alma dele, vira um trabalho transformador. E aí a atitude que ele tem no final é a atitude de alguém que transcendeu aquilo que era no início, né? Que cresceu, que se ampliou emocionalmente, espiritualmente.
né? Então, o trabalho aqui é feito com sentido, o trabalho que tem um significado, ele nos transforma, ele nos faz seres humanos melhores, né? Então, muito além de você ganhar um salário, ou de você ganhar conhecimento, ou de você ganhar fama, ser reconhecido, o trabalho verdadeiro que é feito com sentido, ele tem o poder de te transformar numa pessoa superior àquela que você é antes de fazer esse trabalho, né? Então isso fica bastante ilustrado no Trabalhadores do Mar, e você, enquanto vai lendo e vivenciando junto com ele ali todas as suas angústias, toda a sua luta, todo o seu esforço, todo o seu trabalho, que é uma jornada mítica mesmo, o Trabalhadores do Mar, né? Você também vai sendo transformado. E aí, quando chega no final, você consegue entender aquele desfecho. Talvez se você não tivesse passado junto com o Giliar por toda essa jornada, você, sei lá, no final tivesse uma outra impressão. Mas quando você vê o que ele faz e o que acontece no fim, você entende o quanto ele tá muito maior, né? Depois de todo esse processo que ele passa. E no final eu vou ler para vocês um pedacinho, que esse livro é lindo. Então, a primeira coisa, a gente tem que decidir qual a nossa concepção de trabalho. A gente vai se manter achando que o trabalho é uma punição, um castigo, algo que a gente faz porque a gente está sendo punido pelos deuses, né? Sem sentido, repetitivo, exaustivo, sem um resultado concreto, algo que de fato não muda você em nada, né? Ou a gente vai enxergar o trabalho como algo que tem um sentido, um significado, e que inclusive tem o propósito de te transformar, de te dar dignidade, de te transformar numa pessoa mais honrada, mais digna, mais conectada com a sua espiritualidade, inclusive, né? Então o trabalho ele tem esse potencial. E aí eu posso falar sobre a concepção que eu aprendi de trabalho, né? Que é uma concepção que está muito ligada à minha fé cristã. E eu acho que eu vou falar aqui da minha fé não para falar de religião ou de cultura, porque a gente tem uma tendência a enxergar as religiões sempre por esse aspecto. Mas eu vou falar de religião no sentido da espiritualidade, né? Então, o cristão, e nisso acho que eu posso falar tanto pelos católicos quanto pelos protestantes, porque eu sei que os católicos, ali a ordem beneditina tem o ora e labora e tal, e os protestantes tomam muito essa ideia, né, na sua concepção de trabalho. É que assim, para o cristão, tudo que ele faz, desde arrumar a sua casa, lavar a sua louça, lavar a sua roupa, até fazer uma cirurgia, tudo que ele fizer, ele tem que fazer, ele se propõe a fazer para Deus, né? Então, quando você dá um sentido desse para o seu trabalho, para os seus estudos, para as suas atividades, para a sua existência, para a forma como você está no mundo, tudo ganha um significado, um sentido muito mais profundo. Porque não é uma coisa para o agora, é uma coisa que você está investindo para a eternidade, né? Então, quando você está lá limpando a sua casa e você lembra que você está fazendo aquilo para Deus, você tem um outro vigor para limpar a sua casa, para ler um livro, para escrever um poema, para dar uma aula, né? Para sei lá, administrar a sua empresa, né? Você vai banhar tudo que você faz com os valores de vida que você recebeu daquele que você considera o seu Senhor, né? Então, para quem é cristão e está me ouvindo aí, eu vou indicar um livro chamado O Chamado, tá? Que é do Os Guinness. É muito legal para a gente entender o que a gente está fazendo nesse mundo e qual é a importância do nosso trabalho, né? E ele vai dizer o seguinte, assim, toda vocação, né? Vocação no sentido de chamado, você é chamado para fazer aquilo. Secular, ela é secundária, porque o seu primeiro chamado é o do caminho, é daquele que Jesus fala lá para os discípulos, vem e me segue. Esse é o seu primeiro chamado. Todos os outros chamados vão refletir o fato de você ter atendido a esse primeiro chamado. Então, tudo que você for fazer, você vai fazer como uma forma de louvor a Deus, como uma forma de adoração a Deus, como uma forma de buscar a Deus, como uma forma de se aproximar de Deus nesse relacionamento que você se propôs a ter com o espiritual, né? Então, isso faz com que todas as suas atividades sejam coloridas com um significado profundo e eterno, né? Então, quando eu venho aqui falar de um livro, eu não venho falar de um livro só porque eu gosto dele, mas porque eu entendo que isso é uma resposta para o meu Deus, né? O meu Deus me deu essa facilidade com as linguagens, esse interesse por literatura, todo esse gosto por cultura e arte, e então eu venho aqui compartilhar com vocês, porque eu estou fazendo isso, em primeiro lugar, para honrar aquele que eu considero meu Senhor, né? Então, isso aqui serve para os cristãos.
Para aquele que não é cristão e que não tem uma religião, ele precisa encontrar na vida dele algo que dê um sentido tão forte para o trabalho quanto esse que nós cristãos temos. Né? Como eu sigo essa linha, eu não sei como fazer isso de outra forma, mas talvez você encontre. Né? Então, assim, trabalho sem sentido vira castigo. Né? A gente tem que buscar um sentido para nossa vida, e aí o Viktor Frankl vai falar muito disso, né? Que é um psiquiatra aí que desenvolveu a logoterapia. A pessoa que não tem um sentido na vida, ela tem menos motivos para querer estar aqui. Imagine para trabalhar. Né? Então, o meu segredo para trabalhar com paixão é fazer isso com um significado mais profundo do que é só a tarefa em si. Ok? E aí eu vou terminar esse vídeo lendo para vocês um trechinho aqui do Trabalhadores do Mar, que vai falar sobre essa questão do infinito e o finito. Prestem atenção. O insondável possui uma máquina, sua máquina. Laplace disse, a mecânica celeste. Ele possui engrenagens tão imensuráveis que para nós são invisíveis. Seus braços de alavanca abarcam tanto o que chamamos realidade quanto o que designamos como abstração. Até um ponto geométrico pode ser um eixo propulsor. Nenhuma medição, nenhum sonho pode dar a ideia da vida que se propaga em várias direções pelo contato, pressão vertiginosa do indefinido no infinito. O infinitamente grande chega ao infinitamente pequeno, o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Pegue uma quantidade pequena de trípoli, em poucos centímetros cúbicos do pó impalpável, a 41 bilhões de esqueletos. Que diferença existe entre esta cinza e aquela outra poeira que chamamos de Via Láctea? Qual a mais prodigiosa das duas? Aqui o bacilo, lá a estrela. Em cima como embaixo, as pequenezas. Embaixo como em cima, as enormidades. O mundo microscópico tem os seus colossos. Um besouro ao lado da mônada crepuscular é como uma sardinha para a baleia. Entre o universo microscópico e o universo telescópico existe uma identidade. Tudo depende da potência do binóculo. Até o homem, esse gigante feito de inteligência e desejos, é microscópico. 1 bilhão de homens, ou seja, toda a população do mundo, preencheria uma caixa de 1000 pés de altura, 1000 pés de largura e 6.000 pés de comprimento. Bastaria metade dos Alpes, cavada e esvaziada, para servir de sarcófago ao gênero humano. A vida é a comunicação realizada passo a passo, corrente, transmissão, cadeia. O que chamamos de morte é uma mudança de círculo. Não sendo possível a continuidade, o resultado da imanência é a perpetuidade do eu. Esquecer o fato de já ter sido é um rompimento nessa cadeia. Estamos tratando de um esquecimento definitivo, pois o esquecimento momentâneo, que não compromete a persistência do eu, está provado pelo sono. Provavelmente, nossa vida terrestre é uma espécie de sono. A imortalidade da alma é apenas o comprometimento universal da criação, regendo o indivíduo do modo como ela rege o conjunto das coisas. É impossível interpretar o que seriam esse comprometimento e essa imanência. São ao mesmo tempo uma fusão que produz a solidariedade e um eu que inventa as direções. Tudo pode ser explicado pela palavra brilhar. A criação é feita de seres que entrelaçam seus eflúvios. Somos ao mesmo tempo ponto de chegada e ponto de partida. Todo ser é um centro do mundo. Existe um trabalho em conjunto composto de todos os trabalhos isolados conduzidos pela grande alma central única, mesmo sem o conhecimento dos trabalhadores na direção de um objetivo comum. Assim como não sabemos definir a imanência da criação, também não imaginamos qual é o seu trabalho. Desconhecemos as possibilidades desse poder. O próprio homem desconhece o poder do homem. O trabalho humano já é, para nós, uma força tão transfigurante que não podemos pensar no trabalho divino sem deslumbramento. Uma mulher chora e o químico Smithson, que está ao seu lado, recolhe uma gota d'água. Desse modo, a lágrima de uma mulher se torna uma fórmula química, de onde nascerá um ramo da ciência. E aí ele vai falando sobre várias outras coisas, né? Se os prometeus daqui de baixo, surpreendendo e disfarçando do Criador seu segredo, podem realizar coisas desse tipo, e se eles de fato as fazem, o que não devem fazer as providências do alto? E o que não fará o próprio Criador? E aí ele vai falar sobre os acontecimentos universais e o trabalho do próprio Deus. Em Gênesis 1 a gente tem ali escrito da forma como foi possível ali, no tempo daquela escrita, os 6 dias da criação e o 7º dia de descanso.
E aí, para encerrar esse vídeo, eu só falo sobre a importância de nós valorizarmos o trabalho de Deus e cuidarmos da nossa natureza, né? Porque se a gente quer aprender a valorizar o nosso próprio trabalho, sendo nós tão microscópicos, né? Imagina o respeito que a gente tem que ter pelo trabalho de Deus. E hoje de manhã aqui em Goiânia tá uma névoa terrível, fumaça horrível, e a gente sabe que é das queimadas. E é tão revoltante, né? Tudo isso. Então vamos aprender aí a valorizar nosso trabalho, dar sentido para ele e respeitar o trabalho de Deus. Um beijão, gente. Espero que tenha sido legal para vocês. Até a próxima.